Bora lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio Definindo Ativos aqui do InvestCast Edu. Boa. Eu sou o Wesley. Fala, galera, tudo bem aí com vocês? Eu sou o William. Show. William, dia 2/12. Jogo da seleção rolando e a gente trabalhando, gente. Como o joguinho tá ruinzinho, então vamos trabalhar, né? Por enquanto, começou o segundo tempo, deve estar uns 10 de segundo tempo no 0-0, então. Tá. Vamos lá, então. Hoje falaremos, né? Episódio Definindo Ativos é utilidade pública. Último, né? É o último antes, né? Só voltando aqui pra gente rapidinho. Uhum. Conforme a gente falou no último podcast, esse aqui a gente já consegue ter uma data, né? Faremos uma live dia 15/12, 15 né? do 12, isso aí. Quinta-feira, sem ser essa próxima quinta-feira, na outra quinta-feira. 7 Pessoal, horas da noite, né? 7 horas da noite também, que mesmo formato da última ali que a gente fez, um bate-papo. Certo? Não sei se o microfone será esse ou sem fio, né? Aí Não, vamos acho ver. que vamos trabalhar com esse, cara. Então, vamos Vamos trabalhar com continuar esse. aqui, fazendo mais uma live, nossa segunda live. Uhum. Aí faremos um resumo, né, de todos os definindo ativos, pegar ali as empresas, todas que a gente selecionou e fazer um geralzão aí, né? É isso aí. A ideia vai ser o quê? Pegar todas as empresas que nem o Wesley falou que nós selecionamos no decorrer desse definindo ativos, certo? Então, aí a gente vai montar uma carteira de ações com essas empresas. De início, a gente vai mostrar para vocês qual seria o resultado dessa carteira nos últimos 4 anos, certo? Porque a gente sempre olha o mercado no médio e longo prazo. Então, a gente não monta uma carteira de investimento pensando em 1 ano, 2. É sempre um prazo um pouco maior. Então, a gente vai Isso. olhar no passado e o que teria acontecido se a gente tivesse essa carteira lá atrás, 4, 5 anos, com os pesos distribuídos de forma idênticas. Isso quer dizer o quê? Se a gente tiver 10 ativos, vão ser 10% em 10% cada em ativo. cada um. E depois, o que a gente vai fazer? Esse mesmo conjunto de ações, a gente vai fazer um cálculo muito simples, que também tem no... Eu fiz no... Aqui. Eu fiz, já tem aí a aula que é como otimizar uma carteira de ações, ou qualquer carteira que seja, dentro do próprio Excel, muito simples. E aí a gente vai mostrar a diferença. Olha, essa carteira que passou, que foi escolhida mediante a tudo isso que a gente vem falando esse tempo todo, qual foi o resultado dela sem otimização e qual é o resultado dela com uma otimização. E aí a gente vai batendo papo, a gente vai trazer isso tudo pronto, tá? A gente não vai fazer isso em live. E a gente vai ficar batendo papo, explicando mais ou menos como que é o conceito, qual que é a ideia, falando um pouco ali rapidamente dos ativos, e aí entrar nessa parte de diversificação, né? A parte de otimização da carteira. Isso aí, pessoal. Então acompanha aí. No decorrer da semana a gente vai estar publicando algumas coisas, né? Falando sobre a live. Isso aí. E na live dia 15, mostrando, né, a carteira antes da otimização e com a otimização pronta. Vamos ver o que vai dar aí, esses ativos. É isso aí. Lembrando que até lá a gente vai ter mais um podcast, né? Isso. Vai ter mais um. É isso aí. Semana que vem. E aí depois E aí a gente faz a live. Não tem podcast na semana da live. Aí depois vai ser final de semana do Natal. Vai ser sábado do Natal, né? Dia 25. E aí a gente solta alguma coisa ali no domingo, né? Só que nem um bate-papo mesmo, só pra gente fazer o fechamento do ano aí. Começando o ano com a corda toda, né? É isso aí. E até, né, falando de números, né? Essa semana, acho que a maioria do pessoal viu aí também, né? Quem tem Spotify, Deezer, esses programas de música aí, né? A gente tava olhando um pouco do InvestCast, Edu, como é que ele foi, né? Um número interessante aí, teve criação de 1.101 minutos de criação, né? O que é de criação mesmo, não é de nego assistindo, Não é de criação. Então, todos os episódios deu esse total, número bem redondo, né? Engraçado. 1.101. 1.101. E foi 92% acima da média dos outros criadores desse mesmo segmento. Isso, segmento de negócios, tá, pessoal? É isso aí. Que é o que tá selecionado lá, o InvestCast Edu. 92% acima? Acima. Assim, Caraca, né? 92%. Quanto que a gente conseguiu criar, né? Então, toda semana tendo podcast, se somar todo esse tempo nosso de criação, deu
acima dos outros criadores para essa área de Mas aí, negócios. mas aí, quer dizer que a gente criou 92% acima dos outros? É isso aí que eu não entendi. Ou nós, em termos de quantidade, olha, o conteúdo, a quantidade de conteúdo de vocês, ou seja, essa 1.000 horas, cento e Aham. cacetada, ela é 92% acima do que os caras criam, ou seja, o cara tá criando 100 horas ali, 80 horas. Isso. É isso? Nessa faixa aí. Bem, tá bem. Tá legal. Caraca, velho, tudo isso de horas já deu 1.000 e Tudo. cacetada. Deixa Não preto e pega branco, mais. deixa preto e branco não corta, gente. O que acontece? O jogo do Brasil tá rolando, tô falando pra vocês, a Agora. gente tá trabalhando, entendeu? O negócio tá. É isso. E o Aham. pessoal do Vizinho prédio ao aqui. lado, entendeu? Tá numa barulheira lascada, por isso a Tá gente lá dá uma na paradinha. festa lá e a Tá lá na gente é festa aqui criando. churrascão e a gente trabalhando. Faz parte do game. Faz parte. Pelo menos eles não têm a premiação do Spotify de Olha criação lá. de conteúdo. Cria. E eu não imaginava que eu ia virar criador de conteúdo. Então, então, nem fale. Mas estamos aí na luta, né? Vamos lá. Vamos lá, passando aqui, pessoal. O mesmo formato do último definindo ativos, tá? Então tá na tela aí os ativos escolhidos. Hoje foram 5, essa parte de utilidade. Ele, né, vai ter coisa de energia ali, mas que nem no caso a CPFL, a Eletrobras, a CEMIG é a distribuidora, né? Não é Boa. a que fabrica a energia, vamos falar Não é assim. responsável pela geração. Isso. E aí mais a Ambipar. A Ambipar tem até, acho que a unidade dela é sentido, aqui quem é do interior, né? É ali indo para Piracicaba, ali na estrada. Acho que se não me engano é ali. Já é geradora. É. E a Alupar também. Então todas Então nós nessas. temos 3 distribuidores, Isso. CPFL, Eletrobras e CEMIG, certo? E 2 A geradoras, né? Ambipar, a Alupar, ela é geradora, se não me engano, e a Ambipar, ela tá na área de recicláveis, alguns produtos dessa área. Boa. Então, o primeiro, puxando a Ambipar, que é a Ambi P3, Certo. Então, dividendos aí em 60 meses, né? 5 anos, 1,38%, né? É um número muito expressivo. Fraquinho, né? Fraquinho. Dessas todas aí foi a mais fraquinha, né? Vamos falar assim, sem termos pejorativos, mas É que comparando pagou assim. menos, né, cara? Aí a Isso. gente entra sempre naquilo. Sempre custo de oportunidade, pessoal. Custo de oportunidade é uma das regras mais utilizadas aqui por nós. Por que eu vou entrar nessa se eu tenho outros caras pagando um pouco mais, entendeu? Uhum. Então, seguindo, patrimônio líquido na faixa de 1,2 bilhões, né? Então, já uma empresa aí na faixa de bi. Se não me engano, ela é mid-cap já. Uhum. Lucro líquido, então, no último ano, 138 milhões. É um número bem honesto, né? É Bem que assim, pequeno. não é uma empresa das É, maiores e não é uma gigante. empresa muito antiga. Isso. Tanto, né, que a gente vai ver aqui a variação que a gente teve no último ano aí de menos 3% e de 5% e crescimento de lucro nos 10 anos não tem dados. Não teve informação de variação nos últimos 5 anos, nem crescimento dos últimos Isso. 10. Isso são 2 pontos a qual, na nossa ideia, né, da forma como a gente pensa em investimento, né, como a gente conversa bastante, bate-papo e leva isso pro pessoal, já tá fora. Porque, tem várias pessoas, não, mas a empresa nova é boa porque você pega ela ali no começo. Concordo. Não tô falando que não seja boa. Só que não é o formato, não é a ideia que a gente tá trazendo pro podcast. Exato. Certo? Aí vai na metodologia de cada pessoa, de cada É isso aí. investidor, no É isso caso. aí. Então, seguindo, lucro por ação, 1,23, né? Valor real. Dividendos, na média de 5 anos, 0,27, né? Como ela tem um dividendo aí baixo, então É não isso tem muito aí. o que fazer. Não pagou durante 5 anos, tá, gente? Isso aí é um cálculo que a gente faz para poder ver aquele ali, ver o que ela pagou no último período e aí divide para ter uma ideia da média ponderada sobre os últimos 5 anos. Aí. Valor contábil por ação, de 11,12. Preço de abertura, 23,80. E o valor intrínseco, 17,54.
Lembrando que o valor intrínseco é um cálculo feito, né? Teórico. Algo teórico para você conseguir avaliar esse preço de abertura, o preço de negociação da empresa, do ativo, né? É isso em aí. si. A gente já comentou isso em outros podcasts, eu vou falar de novo. Isso não é algo que nós criamos, a gente meio que deu uma adaptada na teoria que o Benjamin Graham criou lá atrás. Então, se você pegar ali o Investidor Inteligente, ou até pesquisar na internet, você não precisa ler o livro para ter uma ideia mais ou menos como ele faz esse cálculo. A gente fez algumas mudanças ali para ficar um pouco mais plausível para o nosso mercado, mas é Isso. basicamente isso. Então, nós não estamos inventando a roda, pessoal. Exato. E aí, o que isso mostra? Mostra que o preço de abertura desse ativo ele ainda é negociado acima do que ele realmente vale de acordo com essa ideia do valor intrínseco. A gente está falando que o valor mais certo seria estar em torno de 17,54, só que como a empresa tem lá problemas na variação do lucro, entendeu? Você tem algumas coisas da parte mais fundamentalista da empresa que não está andando tão bem e ainda é uma empresa nova, você acaba tendo ali um valor intrínseco um pouco inferior ao preço de abertura, 26,30%, então não é ideal. Lembrando, né, acho que só um ponto aqui já para comentar de início. É bom a gente escolher essa metodologia, ela segue uma linha de que você compra ativos a qual o preço de abertura, que é o preço negociado hoje, seja abaixo do valor intrínseco dele, entendeu? O valor intrínseco ele não muda durante os 3 meses ali. Por quê? Porque se você está utilizando uma análise fundamentalista, você está pegando o balanço, a empresa vai lançar 4 balanços no ano, certo? Então, de 3 em 3 meses. Então, esse valor intrínseco ele não muda, mas o preço de abertura ele vai mudar muito, porque o preço de abertura ele tem o efeito especulativo, tem tudo isso. Então, a ideia desse valor intrínseco é que no médio e longo prazo, o preço negociado a mercado tende a aproximar cada vez mais do valor intrínseco da empresa, entendeu? É isso. Isso aí. Então, essa Ambipar acaba ficando fora, né? Devido à variação e o crescimento ali. É uma empresa que está há pouco tempo aí sendo negociada na bolsa. Boa. Próxima, Alupar. Alu P3. Certo. Né? Dividendos aí 14,43%. É um número bem interessante. Patrimônio líquido também na casa dos bilhões, 10,6. Essa já é grandona, né? Essa já é grandona. Lucro líquido de 1,7 bi, né? Variação nesse último ano, né? Negativa, menos 38,79%. Porém, a variação nos 5 anos a gente tem um valor positivo de 134, né, William? Acaba sendo equilibrando aí, tem um ponto de atenção no último ano, mas ela vem com histórico positivo aí nos últimos 5, né? É isso aí. E o crescimento também nos 10 anos de 390%. Então, um crescimento bem expressivo. Lucro por ação de 1,95, dividendo, né, fazendo a média 2,88%. Valor contábil por ação, o VPA, 12,13. Preço de abertura, 8,85 e o valor intrínseco em 23,06. Aqui tem um ponto que é o seguinte, como a gente está ali olhando a variação percentual no ano e ela é negativa em 38,79, é óbvio que quando a gente faz análise, a gente traz outras ideias e além de olhar isso, uma foto, né? Que aqui a gente está olhando uma foto do momento. É sempre muito importante você também olhar um histórico. Aí você vê que esse último ano foi um pouco mais complicado para a empresa. E aí surge a dúvida, isso vai se estabilizar, certo? Então você começa a analisar, entender o que aconteceu, você precisa saber onde essa empresa está envolvida, qual que é o meio a qual ela está ali, para você criar. Se você quer investir, por exemplo, na Alupar hoje, você pensa, vai gerar esse questionamento, poxa, 38,79, por quê? Será que é 38,79 nesse ano e o próximo já vai estar positivo? Aí você vai precisar dos próximos resultados para olhar. Será que é uma questão de sazonalidade? Não tende a ser, por questão do ramo de atuação do ativo. Eu posso olhar também como a gente está em dezembro, certo? Comecinho de dezembro. Então, o trimestre, né? Provavelmente já tem o ano inteiro já de histórico Não, aí. ainda não, né? Porque agora tem o fechamento de dezembro, lá sai em fevereiro.
Então a gente tem pelo menos, a gente tem os 3 Os, últimos os, fechamentos, os né? 9 primeiros meses do ano, sim. E aí É, você e aí consegue você consegue pegar comparar para ver como é que tá esse o histórico, se ela tá histórico melhorando ou dele. ela tá piorando. Esse é o É, ponto, porque de repente a gente olha ali o 38,79 e você fala, será que ele vai melhorar? E no fim é o começo de um buraco um pouco maior. é. E aí pode não ser um momento ideal para você entrar no ativo, entendeu? Um ponto a ficar de olho. Por Uhum. isso que custo de oportunidade, de novo, a gente tem 2 ativos que estão indo muito bem, então eu não me preocupo com o terceiro ativo, que é razoável, mas não tenho dúvidas, entendeu? É, e pode ficar ali, né? Ou De seja, interessante ali, né? não tenho tempo para pesquisar, a gente já tem 2 ativos aí a qual você elimina os outros 3 e faz a escolha dentre esses 2 que a gente vai falar daqui a pouco. Isso aí. Terceiro, CPFL Energia, CPF E3. Então, para quem é aqui da região de Campinas, tudo já Conhece conhece, muito é a bem, né? distribuidora aqui da região inteira, né? Dividendos, 26,62, Muito valor forte, hein? bem legal. Patrimônio líquido na casa dos 15,7 bilhões. O lucro no último ano, né? De 5,1 bilhões. Tá bom já para começar aí, né? Tem um fechamento de ano nisso. Variação no ano, né? Positiva em 14,68%. Nos últimos 5 anos também positiva, 486%. Nos últimos 10 anos, né? Também na casa dos 300% aí de aumento. Então, na média, né, desses 10 anos, ela está positiva. Aí você vê que os 5 anos, você tem os últimos 5 anos, aí depois mais 5 anos para trás é Né? onde ela estava ali um pouquinho mais Dá uma complicada. oscilada e agora Isso talvez por ela dê quê? uma Porque aí a gente segurada. está passando de 2018, 17, 16, 15, onde você começa a ter alguns problemas com as empresas que estão no setor elétrico, né? Aham, sim. Aí de lá para cá se recupera de forma bem forte. Lucro por ação, 4,49. Dividendos, a média, né? 5,32. Também bem legal. Valor contábil por ação, 13,66. E abertura, 33,51. E o intrínseco um pouquinho acima, em 37,14. Certo? Um Compra. número bem... É uma Quase um empresa, empate aí, né? olhando aqui, é uma empresa boa. Empresa É aquilo boa. que eu falei um pouquinho antes. A gente tem 2 empresas aí a qual você não precisaria ficar perdendo tanto tempo pesquisando a Lupar. Uhum. CPFL é uma, entendeu? O CPFL é uma empresa que está pagando dividendos, é uma empresa muito boa para quem segue numa linha de dividendos, entendeu? Isso. Paga um dividendos muito, muito forte. Lucro muito bom, a empresa é muito estável, a empresa é antiga, o lucro por ação, então, além da você tem a parte de dividendos e você tem ali o que ela oferece de retorno para cada ação que você tem, também é muito bacana, vem Uhum. num desempenho muito legal e está sendo negociado um pouquinho abaixo do valor que ela deveria estar no mercado, de acordo com a teoria de valor intrínseco ali de Graham. Então, compra, cara, é um ativo Você ainda legalzinho, consegue ter entendeu? uma gordurinha aí, É né? isso aí. Pra Olhar no médio e trabalhar. longo prazo para esse ativo é É bom, bem né? bacana. Legal. Então já temos a primeira seleção aí, CPFL Energia, Uhum, certo? Vamos para a quarta, Eletrobras. Isso daí o pessoal também, a gente já ouviu falar, né? uhum, bastante. ELET3. Certo? É quase um trava-língua aqui, pelo menos para mim. Dividendos em 12,16. Um pouquinho mais modesto ali. Patrimônio líquido na casa de 111 bilhões, Grande. né? Pequenininha. Lucro líquido 4,7 bi. Aí já consegue observar que ela foi um pouquinho abaixo da CPFL. E a variação no último ano negativa em menos 27%, certo? E nos últimos 5 anos ela tomando uma porradinha aí de 208% negativo. Nos 10 anos, 126% positivo, Uhum. certo? Lucro por ação, 2,05. Dividendos, a média de 2,43. Valor contábil, 48,60. Preço de abertura em R$ 44,33 e valor intrínseco em R$ 47,35. Também vamos considerar um empate técnico aí entre dois valores. Isso aí. Problema, Eletrobras é complicado em alguns pontos, né? Primeiro, ainda é uma empresa que tem muito a mão do Estado.
Então aí, poxa, a gente conhece pessoas que fala que é ativo onde o Estado põe a mão, corre, foge, não investe. Então vai de cada um, entendeu? Eu sempre vou pelo lado de que está mostrando possibilidade de investimento, eu olho isso e, e aí aproveito ali o momento. Acho que essa é uma ideia. Não dá para a gente ter ideia assim de forma fácil o que vai ser de Eletrobras a partir do ano que vem. A gente está passando agora, que nem a gente falou na live, troca de governo, a gente não sabe, ainda não está bem certo o que vai ser, ainda não está bem certo como o novo governo Lula vai agir. Então, aí o ativo já começa a sofrer um pouco mais, né? Você pega, levando isso até para as outras estatais, você vê que as estatais sofrem um pouco, tem uma volatilidade. O mercado está numa volatilidade muito alta, né? Sim, em Vamos geral, ser, né? vamos ser injusto falar que isso as estatais, não é o mercado como um todo. Só que as estatais, elas tendem a sofrer um pouquinho mais com a volatilidade por questão de especulação, entendeu? Tem jeito. É natural isso aí. Então, não é aprovado, não passa pelo crivo, né? Não passa ali pela seleção a qual a gente apresentou, né? Essa ideia de seleção a qual a gente veio apresentando para vocês. E é esperar para ver como que vai ser o desempenho. A variação no ano, vamos ver. O ponto aí é que ela tem uma variação nos últimos 5 anos muito negativa, muito forte. Então, você imaginar que o quanto ela tem que andar aí para esse ano, no próximo ano, para recuperar isso aí, para começar a entrar ali no radar de opa, tá começando a ficar legal. Ainda vai um tempinho, vai um tempinho para a empresa se mostrar bacana nesse sentido, entendeu? E ela e a Lupar ela acaba ficando no sinal amarelo, né? É isso aí. Pode ser umas ações secundárias aí para ir acompanhando. E eu Né, acho, pra ver eu como acho vai que ser. tanto ela quanto a Lupar abre ali numa ideia de carteira de dividendos. E aí você pensa um pouquinho Um pouco diferente, diferente. analisa um pouquinho diferente. Mas como dividendos são boas pagadoras, entendeu? Sim, Os caras sim. estão pagando bem. Média legal. E aí, chegando na última, a CEMIG, certo? Que é ali do estado de Minas Gerais. Boa? Então, a CEMIG 3. Dividendos também legal, 15,69. Uhum. Patrimônio líquido de 21,1 bilhões, né? Boa. Bem interessante. Lucro líquido em 4,1 bilhões. Variação no último ano positivo, em quase 10%. Nos últimos 5, tem um, né? Ia falar um palavrão, mas tem Deu uma um porrada aí, né? baita aumento, né? Subiu 4.338%. bastante. Mas faltou espaço na célula aí para colocar o número. Uhum. Crescimento nos últimos 10 anos de 169%. Ela teve um crescimento antes, né? 5 anos anteriores aos 5 anos, vamos falar assim, bem expressivo. Lucro por ação de 1,85. Então, dividendos de 3,13%. Boa Valor também. contábil por ação de 9,58. Preço de abertura de 18,03, certo? E o valor intrínseco em 19,97. Também bem próximo aí os valores. É isso aí, cara. Ou seja, de novo a gente está falando de uma empresa a qual todas essas variáveis que a gente traz para esse bate-papo, ela se mostra positiva, algumas bem bacana e outra boa pagadora de dividendos. Então, de novo, você que gosta de viver de dividendos, está em um outro ativo bem bacana. E traz a oportunidade a qual o preço de abertura está sendo negociado abaixo do valor teórico que ela vale, entendeu? Sim. Então, acho que é um outro ativo muito legal. Junto com o CPFL Energia, a gente tem aí a tomada de decisão para os ativos escolhidos de hoje. Então, hoje, CPFL e CEMIG, duas empresas do ramo de distribuição de energia. Boa? Bom, então é isso, pessoal. Vai finalizando mais um episódio, certo? Beleza? Lembrando Rapidinho, aí. né? Sem muita Esse daqui é enrolação. tranquilo. Semana tá sendo bem maluca, né, cara? Semana por questão de Copa, assim, né? Tá Vixe, doida. muito Mas correria. faz parte. Lembrando que dia 15, né? Dia 15 do 19 12, horas? vamos ter quinta-feira, né? Quinta-feira daqui, 2 quinta-feiras, tá? Vamos ter a live, fazendo esse resumo aí de todos os episódios do Definindo Ativos e fazendo a otimização também com os ativos escolhidos. Então, não percam, pessoal. Vou deixar aqui no
no card já, depois, tá? A data ali certinho, mostrando. Programado, vai deixar de Vou deixar programado vai já ser certinho. vai ser no canal do YouTube, tá, pessoal? A galera que tá aí acompanhando pelo Spotify, a gente vai transmitir ao vivo pelo canal do YouTube. Isso aí. E aproveitando também, canal do YouTube, quem não conhece, Investcast Edu. Tá? Pessoal, já temos alguns vídeos e vídeos de podcast e da primeira live também lá disponível. Isso aí, passa lá, deixa um like, seguem o canal, dá essa força pra nós aí que a gente tá trabalhando. Vocês estão vendo, né? Isso aí. Vocês estão vendo, hein, Dia gente? de jogo. Dia de Na jogo. hora do jogo. Hora do jogo, hein? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais um episódio. Obrigado, William, pela presença novamente. Valeu, Wesley. Falou, pessoal. Abração pra vocês e vamos que vamos. Falou.